e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje estamos começando o nosso especial de Páscoa direto de Jerusalém e iremos seguir os passos de Jesus na entrada triunfal dele. Iremos ver o caminho que ele fez desde a subida de Betânia até sua entrada pelo Portão Dourado. Porém, esta não é uma Páscoa como todas as outras, pois estamos em plenos dias de guerra e conflito e veremos como as celebrações estão acontecendo nestes dias tão difíceis. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Hoje é domingo, o dia 29 de março de 2026, o domingo que se celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que também alguns chamam de Domingo de Ramos. Porém, este domingo é diferente de todos os outros, pois todos os anos milhares e milhares de pessoas fazem este caminho, seguem os passos de Jesus. É uma cerimônia linda, uma celebração da fé e da história bíblica. Porém, neste ano podemos ver que estamos aqui praticamente sozinhos. Isso devido à guerra e o conflito, que vamos falar mais daqui um pouquinho na nossa descida. E outra coisa que é diferente de todos os outros anos é este clima. Outro nome para a festa da Páscoa judaica é justamente Hag Aviv, a festa da primavera. Sempre a Páscoa, tanto a judaica como a cristã, cai no início da primavera aqui na Terra Santa. E no dia de hoje podemos ver essa neblina, essa chuva, esse vento que não é algo normal. Eu não lembro de nenhum ano que as celebrações da Páscoa e do Domingo de Ramos, da entrada triunfal, tinham um clima tão estranho como esse, mas talvez se encaixe justamente esses dias tão estranhos e diferentes que estamos vivendo. Mas vamos começar a nossa jornada. Estamos agora em um dos pontos mais altos do Monte das Oliveiras e justamente aqui vamos começar a nossa caminhada do dia de hoje, pois Jesus passa por este caminho vindo desde Betânia. Betânia fica somente a 3 quilômetros de Jerusalém. Na descida leste do Monte das Oliveiras, conhecemos Betânia da Bíblia justamente como um local que Jesus se hospedava com frequência. Era para ele como uma base segura. E lá viviam Lázaro, Marta e Maria. Jesus sobe o Monte das Oliveiras, chega aqui até o ponto alto e então começa a sua descida triunfal. E é isso que nós vamos fazer juntos agora. Venham comigo. Jesus faz este caminho, mas não caminhando como nós estamos, e sim ele faz montado em um jumentinho. E próximo de onde nós estamos, ele ordena que seja um jumentinho que nunca foi usado, que nunca foi montado. Isso por quê? Isso pode se conectar às leis e aos costumes do Antigo Testamento, quando animais que nunca haviam sido usados, eles eram considerados consagrados e separados para uso sacro especial. E vemos que este jumentinho que levou Jesus pelo caminho justamente era um animal que nunca tinha sido montado, se encaixando muito bem com os escritos do Antigo Testamento. Mais um motivo porque Jesus fez este caminho montado em um jumentinho e não em um cavalo é pelo simbolismo que isso teria
para o povo. Naquela época, o cavalo era considerado como um animal de guerra. E um rei que chegasse montado num cavalo era para conquistar à força uma cidade. Mas o jumentinho era considerado um animal humilde, um animal de paz. Então Jesus estava chegando não como rei da guerra, mas sim como príncipe da paz. E o jumentinho de Jesus também tem paralelos com o rei Salomão, pois quando o rei Davi quis passar o trono para o seu filho Salomão, ele ordena que Salomão seja colocado sobre um jumentinho levado à fonte de Giom, que era em Jerusalém, e lá ele foi ungido como rei sobre toda Israel. Mas parte dessa multidão ouve que Jesus está fazendo este caminho, que ele está prestes a entrar a Jerusalém, e eles decidem cortar ramos de palmeiras e vir aqui celebrar a Jesus. E agora um fato interessante, estes ramos de palmeira não são de qualquer tipo de palmeira, e sim, provavelmente a maioria deles eram ramos de tamareira, pois isso também tem um simbolismo bíblico. Em Levítico 23:40, quando Deus ordena tomar ramos de tamareiras e ir alegrar-se perante o Senhor. E mais uma coisa que parte do povo fez foi tirar suas capas, seus mantos e colocar por todo o chão para que Jesus pudesse passar por cima. Mas lembrem que naquela época o caminho não era asfaltado e trabalhado como nos dias de hoje, e sim era um caminho bruto, de terra batida, e isso era algo fortíssimo. Lembrem da importância que as capas e os mantos tinham naquela época. A capa era uma vestimenta que se colocava por cima de toda a roupa e servia como roupa, como cobertor e como proteção contra o frio. O manto era uma das posses mais importantes que uma pessoa daquela época tinha. Inclusive, vemos isso no livro de Êxodo. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre. É a roupa do seu corpo em que ele se deitaria. Êxodo nos explica que o manto não deve ser retido. Isso porque era algo que podia ser essencial para a sobrevivência desta época. E desta maneira entendemos ainda melhor o grande significado destes mantos pelo caminho. E nós encontramos aqui no dia de hoje, todo mundo de Shalom, Frutzach e Shaked, o povo clamava em alta voz, e então chegam algumas pessoas, alguns fariseus, e falam com Jesus e dizem para ele que ordene que o povo se cale. E Jesus fala: se eles se calarem, até as pedras clamarão. E enquanto a multidão celebrava e cantava para Jesus, cantava louvores para ele, Jesus, em contraste, se afasta alguns metros e olha exatamente para a cidade de Jerusalém e para o templo de Jerusalém. O templo ficava exatamente onde hoje em dia está a cúpula dourada. E Jesus então começa a chorar. Ele chora, ele tem prantos pela cidade de Jerusalém. Eu realmente estou impactada
de ver este local tão vazio, ver num domingo de Ramos todo este caminho assim é realmente algo impressionante. Eu quero colocar para vocês mais imagens dos anos anteriores para vocês verem como realmente este dia deveria ser. As pessoas cantando e louvando a Deus. Na nossa frente vemos o Portão dos Leões, que na época de Jesus ficava aqui um portão chamado o Portão das Ovelhas. Porém, Jesus não entrou por ele e por isso dobramos à esquerda e seguimos em direção ao Portão Dourado, que também é conhecido como Shar Arahamim, o Portão da Misericórdia, ou como o Portão do Messias. Este portão, nos tempos de Jesus, estava aberto. Era um dos portões que se podia entrar e sair de Jerusalém, mas ele não era um dos portões principais. Haviam outros portões maiores e bem mais movimentados, mas este portão tinha algo que nenhum outro tinha. Este era o único portão que se podia entrar do exterior de Jerusalém exatamente para dentro do templo. Os outros portões levavam simplesmente para a cidade de Jerusalém. Este portão levava para a entrada de Jerusalém, mas quando se entrava, os seus pés já estavam sobre o templo de Jerusalém. E por isso é algo muito importante na entrada triunfal de Jesus, não só que ele entra em Jerusalém, ele entra diretamente para o templo. E quando ele sobe, ele olha em volta de si. Mas há mais um motivo por que Jesus entra por este portão, e nós podemos ver ele aqui na geografia, porque se nós damos a volta e olhamos exatamente em frente a ele, o que nós vemos? O Monte das Oliveiras. E onde nós vemos o ponto mais alto, onde está a bandeira de Israel, nós podemos ver que é o início da nossa jornada, da nossa caminhada do dia de hoje. Podemos ver a geografia, o caminho que Jesus percorreu do alto do Monte das Oliveiras, descendo até o Vale de Cedrão, fazendo esta subida, e os seus últimos passos que nós vamos fazer juntos agora são em direção ao Portão